mal não é simplesmente uma coisa abstrata. O mal, ele foi inventado, o pecado foi inventado por um anjo. E portanto, anjos bons, que foram criados por Deus, cheios da graça de Deus, se rebelaram contra Deus, se revoltaram contra Deus. E portanto existe uma potência ativa, maligna no mundo. É importante nós sabermos disso. O diabo e os seus demônios não são uma ideia, uma conversa fiada, não. Os demônios, eles são verdadeiros, eles existem, nós entramos em contato com eles todos os dias e o dia inteiro. Não tem do que você se assustar, tá? Não precisa ficar assustado. Ai, Padre Paulo, estou com medo. E se aparecer um demônio? Não precisa ter medo. Ele não vai aparecer, ele já está aí faz hora. Aqui, nesse centro de evangelização, nós temos certamente milhões de demônios, muito mais numerosos do que os seres humanos que estão aqui. Mas com a graça de Deus não tem somente esses milhões de demônios, nós temos também bilhões de anjos que estão conosco. Vamos bater palmas aos nossos anjos da guarda, nossos anjos bondosos que servem a Deus e servem a Nossa Senhora. Sim, os anjos estão conosco, os anjos estão aqui. Vejam, meus queridos, vamos contar um pouco a história de Lúcifer e a história dos seus anjos caídos, os demônios, para nós entendermos um pouco a história de salvação, para nós entendermos o que é que Jesus fez na cruz. Hoje é sexta-feira, a gente celebra a paixão de Jesus toda sexta-feira. Para a gente entender o que é que Jesus fez na cruz, nós precisamos entender, Ele nos salvou, mas nos salvou do quê? Do que foi que Jesus nos salvou? Nos salvou da morte eterna, do inferno, do fogo eterno que Deus preparou para Satanás e para seus anjos. Atenção, essa frase não é minha, é do capítulo 25 de São Mateus. O pessoal diz assim: ai padre, mas eu acho que o inferno deve estar vazio, porque Deus é misericórdia. Não, meu filho, não pode estar vazio. Por quê? Porque Jesus, o próprio Jesus disse: ide, malditos, para o fogo eterno que Deus preparou para Satanás e para seus anjos. Então, mínimo, no inferno tem pelo menos Lúcifer e bilhões e bilhões e bilhões de anjos decaídos, que são os demônios. Vazio não está. E aliás, deixa eu dizer, lá no inferno tem uma cadeira vazia com o seu nome, esperando você. Mas a alegria é que no céu também tem uma cadeira vazia com o seu nome, esperando você. E essa é a luta que nós vivemos. Esta é a luta que nós vivemos. Vejam, meus queridos, na luta nós não estamos perguntando quem é que vai vencer. Nós já sabemos quem venceu. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho da estirpe de Davi. Eis a cruz de Cristo. Fugi, inimigos, diante da vitória de Cristo na cruz. Pode bater palma para o Cristo vitorioso. Ele já venceu. A vitória de Cristo já aconteceu. Aí você diz assim: mas padre, se a vitória de Cristo já aconteceu, por que é que então se fala de batalha espiritual? Ah, existe batalha espiritual porque ainda não está decidido de que lado você vai estar. Quando o Cristo manifestar definitivamente a sua vitória, de que lado você vai estar? Vai estar do lado dos vitoriosos ou vai estar do lado dos perdedores? E os demônios, eles não fazem outra coisa a não ser esperar você ficar de boa, você ficar desarmado, você ficar tranquilo, para levar você para o inferno. A própria Sagrada Escritura nos diz na carta de São Pedro:
Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, está ao vosso redor, como um leão, procurando a quem devorar. Aí você está de boa, né? No mundo, não, eu estou tranquilo, eu estou feliz, estou nem aí, né? De boa. Eu acho que não é a atitude correta. Você deve estar na vida muito confiante em Deus e Nossa Senhora, amém? Mas sabendo que o leão está esperando. E como é essa história do demônio? Vamos entender. O demônio, ele é como um cachorro feroz, que está amarrado por uma coleira, com uma corrente, uma correia, mas essa corrente, ela é uma corrente curta. O poder, vejam gente, um único demônio seria suficiente para destruir a humanidade inteira. E por que eles não nos destroem? Porque nosso Senhor não permite. Nosso Senhor não deixa que isso aconteça. Ele está nos protegendo. Ele está nos protegendo. E Ele não permite que isso aconteça, mas ao mesmo tempo não quer dizer que Ele não permite nada. Está entendendo? Os demônios são cachorros amarrados com uma correia bem curta, uma rédea bem curta. Mas se você for lá colocar a mão, ele morde você. Está claro isso? Padre, nossa, ainda bem que o senhor falou isso. Graças a Deus, eu nunca fui no terreno do demônio. E eu digo para você, é bem possível e provável que você já tenha ido. Não, padre, pelo amor de Deus, eu nunca fui em culto satânico. Ah, é? Então me diz uma coisa. Se você já cometeu um pecado mortal, você já foi lá. Quem está em pecado mortal está debaixo do domínio de Lúcifer e dos seus demônios. Saiba disso. Você foi lá. Vejam, é importante a gente notar o seguinte: Deus permite a ação dos demônios no mundo porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que você seja um filho de Deus, uma filha de Deus que ama. Repete assim comigo: Deus é amor. Levanta sua mão e diz: eu sou filho do amor. Eu quero amar. Muito bem, parabéns. Então siga os mandamentos. Jesus disse isso. Repete a frase de Jesus na última ceia: quem me ama, obedece meus mandamentos. Qual é a conclusão? Que quem não obedece os mandamentos não ama. Vejam gente, nesse mundo aqui você tem uma opção. Ou você obedece a Deus, ou você obedece o outro. Não tem escapatória. Não tem escapatória. A música do Monsenhor Jonas. A quem você quer servir? 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 Gente, o diabo engana você e diz: você é dono do seu nariz, por que é que você vai obedecer a Deus? Foi isso que o diabo fez com Eva lá no paraíso. O diabo chegou para Eva e disse: olha, é verdade que Deus proibiu tudo. Aí Eva já começou a coisa errada quando começou a dialogar com o capeta. Gente, não presta atenção nesse bicho, não fala com ele, não dialoga com o pecado. Eva, querendo defender Deus, chegou e disse assim, cheia de boa intenção, né? Chegou e disse: não, imagina, Deus não proibiu tudo. Ele proibiu a gente de comer só dessa alvrinha aqui, ó. Essa alvrinha que tem aqui, essa árvorezinha aqui, do bem e do mal, dessa daqui que não pode, porque diz que é veneno. Se comer, mata.
Ali o erro de Eva, já começou a dialogar. O diabo quer que você dialogue. O diabo diz assim, olha, é verdade que Deus proibiu tudo quanto é prazer? Aí você começa, não, imagina. Ele só proibiu os prazeres ilícitos. Aí diz, mas sabe por que ele proibiu? Vejam, gente, o diabo quer dialogar com você. E aí o que acontece? Eva terminou fazendo a vontade de Satanás. Ela terminou, Deus disse, siga meus mandamentos. Adão, segue meus mandamentos. Fala para Eva, conta para Eva qual é o meu mandamento. Veja só, é interessante a gente enxergar isso na Bíblia. Deus falou para Adão onde é que estava o mandamento. Eva não existia ainda. Eva não tinha sido criada. Depois Deus deu um sono para Adão e tirou Eva do lado da costela de Adão. E aí foi Adão quem disse para Eva o mandamento de Deus. Eva foi atacada pela serpente, por quê? Porque ela era o mais frágil. Adão obedecia a Deus diretamente, porque a revelação de Deus foi para Adão. Eva estava submetida a Adão. Eva recebeu a revelação através de Adão. Como nós hoje recebemos a revelação através da igreja. Mas a gente não quer se submeter. Nós queremos colocar vírgulas naquilo que Deus revelou para a igreja. Deus deu para a igreja já há 2000 anos um único evangelho, um único caminho. O caminho do amor, o caminho da obediência, o caminho dos mandamentos. Os mandamentos de Deus não mudam. Desde que Deus revelou os seus mandamentos a Moisés, nós temos certeza de quais são os mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Se você foi contra um desses mandamentos, você está